Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no Nasceu Bora Cuidar, e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Mayara Simas. Ela é nutricionista voltada para a área de vegetarianos e veganos, especialista, né, nessa área. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre a alimentação vegetariana e vegana na gestação. Mayara, fala pra gente, é possível ser vegetariano e vegano durante a gestação? Isso é um mito de que não tem essa condição? Como que funciona isso? Primeiramente, bom dia. Obrigada, Juliana, pelo convite. Tô adorando estar aqui, para mim é uma novidade, né? E, bom, não só é possível, como até muitas vezes é indicado, né? Vai depender de cada situação. Mas a gente tem hoje muitos estudos científicos enfatizando que a gente pode se tornar vegano ou vegetariano em qualquer fase da vida. Não só na gestação, mas também na primeira infância, como adulto, idoso. Então, em qualquer fase da vida você pode vir a se tornar vegano. E os estudos, eles são bem enfáticos de que a gente não tem uma propensão maior a ter alguma deficiência nutricional por conta de você se tornar vegano. Inclusive, é até uma recomendação, às vezes, que se faz, que, por exemplo, né, na primeira infância, uma criança, quando ela tem muito contato com excesso de proteína, por exemplo, que a gente tem muito excesso de proteína advindo da nutrição tradicional, né, quando a gente consome carnes, a criança ela tem uma prevalência, uma tendência maior para desenvolvimento de obesidade. Então, dependendo do caso, é até aconselhável que a gestante ou qualquer outra pessoa, independente da sua fase da vida, venha se tornar vegana, até para a gente melhorar alguns padrões de saúde. Sim, então você que trabalha com isso, né, atende bastante pessoas que são vegetarianas e veganas ou que querem se tornar vegetarianas e veganas. Você já teve bastante contato também com gestantes. Sim. E você vê que funciona super bem, a pessoa não precisa voltar a comer carne, isso tudo é um mito. Isso tudo é um mito, infelizmente. Hoje em dia a gente ainda tem, apesar de todo o estudo que a gente tem, órgãos importantíssimos, principalmente o da Agricultura dos Estados Unidos, que é um órgão de referência mundial com relação à nutrição, eles afirmam enfaticamente que tem como você se tornar, não só quando você já está grávida, como se você quiser fazer um preparo. Eu quero me preparar para gestação, eu quero me tornar vegana, você pode fazer isso. Então, realmente é um mito. Mas, infelizmente, alguns profissionais de saúde não estão se atualizando, né? Eles estão desinformados com relação a essa área e eles continuam propagando que a pessoa ela necessita comer carne. Vou dar um exemplo até muito claro, né? As pessoas têm muita dúvida com relação a ferro. Só que ferro a gente tem muito mais nos feijões do que na carne. O que acontece é que com ferro que tem nas leguminosas, no caso do feijão, por exemplo, a gente tem o ferro chamado não M, que é um ferro que a gente não tem uma película de proteção nele. Então ele é menos biodisponível, né? O ferro da carne, ele é o ferro M, então ele tem uma película de proteção, então ele acaba sendo absorvido mais. Entretanto, como o feijão tem mais ferro do que a carne, no final do metabolismo, acaba saindo elas por elas. Então a gente consegue absorver até um pouquinho mais do que da carne o ferro do feijão. Então acaba ficando elas por elas. Então, gente, vocês que estão aí pensando, né, as tentantes, nós temos muitas que assistem a gente também, que estão pensando em engravidar, que querem às vezes se tornar vegetarianas ou veganas, ou que já são, tá vendo que não precisa se preocupar tanto. A Mayara tá aqui para tirar essa dúvida de vocês, porque às vezes um outro profissional de saúde, ou um médico, ou um próprio nutricionista que não esteja preparado, vão dizer que tem que voltar a comer carne. Não é o caso. Não, e tem uma coisa muito comum também que acontece na prática clínica que a gente vê muito, é que às vezes a pessoa se torna vegana ou vegetariana antes de consultar um profissional, e ele chega com os exames com deficiência. Aí a gente sempre tem que perguntar, você se tornou vegana e fez esse exame antes, né? Ou você fez depois? Porque o importante é que essa pessoa, quando ela vai se tornar vegana, ela procure um profissional de saúde para poder fazer os exames para ver como é que está o estado dela. De sangue, bioquímico, saúde geral, né? Exatamente. Porque muitas vezes ela tá com uma certa carência em alguma coisa antes de se tornar vegana, mas acaba colocando, atrelando ao veganismo. Não é o fato de estar já ter se tornado vegana que tornou ela com deficiência. Muito bom. Então, gente, hoje nós conversamos bastante aqui com a Mayara. Já tiramos algumas dúvidas. Na semana que vem nós vamos voltar com a Mayara aqui no programa, conversar mais um pouquinho, falar um pouquinho sobre suplementação também, que agora ela conversou aqui sobre essa parte dos exames, né, dessa importância. Nós vamos entrar semana que vem, então, conversando com ela mais um pouquinho. Obrigada pela participação. Obrigada a você.